Seja bem-vindo ao Food and Nutrition Awards. Todos os portugueses conhecem pelo menos um segredo da nossa alimentação. Dos queijos aos enchidos, dos vinhos ao azeite, sem esquecer os doces, as frutas, os vegetais e a carne. Portugal orgulha-se de produzir alimentos de excelência. Apoiar a inovação do setor agroalimentar para dar a conhecer ao mundo a excelência dos nossos produtos é a missão da nossa convidada de hoje, Diolinda Silva, diretora executiva da Portugal Foods, a associação que tem como missão promover a inovação e a internacionalização do setor agroalimentar nacional. A Portugal Foods é também membro do Executive Board do Food and Nutrition Awards. Olá, Diolinda, seja bem-vinda. No setor agroalimentar cruza-se a tradição e a inovação naquilo que parece ser muitas vezes um paradoxo. Como satisfazer os consumidores que procuram ao mesmo tempo produtos tradicionais e inovadores? Boa tarde. Sem dúvida, portanto, é um setor que, o setor agroalimentar nacional é um setor que se caracteriza muito e as suas empresas caracterizam-se pela capacidade inovadora, aliás, muito como referiu a questão da inovação na tradição, não só, também temos capacidade para ter produtos inovadores e disruptivos muitas vezes, mas sem dúvida que Portugal, sendo um produtor que nos mercados externos normalmente não pode competir pelo preço, tem que competir pela qualidade e pela diferenciação. E por isso todo o trabalho que tem vindo a ser feito pelas nossas empresas numa aposta de criar produtos inovadores através daquilo que são as riquezas culturais, gastronómicas do país e não só, tem sido um trabalho que nos tem permitido afirmarmos como produtores de excelência e com produtos que naturalmente são produtos organolepticamente de excelência, com segurança alimentar e já somos reconhecidos sem dúvida como um país produtor com qualidade e com excelência. A Portugal Foods tem sido responsável pela presença nacional em alguns dos mais importantes eventos do setor agroalimentar. Os nossos produtores têm consciência da importância da presença nesses eventos e da importância da internacionalização do setor? Sim, o setor caracteriza-se a ser um setor com uma pulverização muito grande e com empresas muito micro e pequenas empresas que muitas vezes não têm capacidade ou até nem têm foco na exportação. Agora, as empresas realmente que apostam na exportação e querem estar nos mercados externos têm essa consciência e por isso desenvolvem os seus planos de internacionalização, estudam os países e os mercados que são interessantes para os seus produtos e, portanto, têm que ter mesmo essa consciência porque é importante diversificar os modelos de negócio cada vez mais e, naturalmente, alcançar mercados externos é essencial para a nossa indústria. A globalização tornou possível colocar os nossos produtos no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo também aumentou a concorrência, sobretudo como disse há bocado, temos muitos micro e pequenos produtores. O que é que diferencia os produtos nacionais? O que é que torna os produtos nacionais capazes de vencer no estrangeiro? Eu diria que, portanto, começando aqui na questão da globalização, naturalmente a globalização permitiu chegarmos onde antes não era possível e muitas vezes de forma relativamente fácil. Agora, é essencial que as empresas façam um estudo, tenham antes de ir para os mercados, muitas vezes na Portugal Foods, a nossa marca ativista, as nossas equipas, tentam ajudar, sobretudo, essas tais micro, pequenas empresas que têm uma menor capacidade, que seja financeira, seja até de estrutura física, pensarem bem e avaliarem bem aquilo que são os mercados importantes para estas empresas. Porque ir por ir, ou estar presente num certame por estar, nem sempre é uma experiência muito positiva. Claro que estas sinergias que nós criamos ao levarmos as empresas sob a marca Chapéu Portugal Foods, cria aqui sinergias e ajudas que permitem às pequenas empresas, muitas vezes, irem um bocadinho a reboque de empresas que já têm experiência e têm essa estrutura e aprender com as boas práticas. Mas vou dar aqui um exemplo, a Portugal Foods desenvolveu uma ferramenta, que é o Radar de Mercados Internacionais, que é de registro obrigatório, mas gratuito, que é um repositório de informação extremamente importante para analisar mercados. Tem até uma ferramenta interativa que permite às empresas fazerem um bocadinho aquilo através de questões rápidas, tentarem perceber quais são os seus mercados prioritários. Tem também informação estatística, tem também fichas de mercado que permitem perceber o que é que os consumidores de determinado país procuram, quais são as tendências. Portanto, todas estas ferramentas e este estudo faz com que as empresas consigam ter aqui digamos, uma informação que é crucial para depois poderem escolher os mercados onde devem estar.
Os últimos anos têm sido difíceis para o setor agroalimentar. A pandemia fechou alguns mercados, como por exemplo o mercado chinês, seguiu-se um aumento dos custos de produção, muito especialmente o aumento do custo da energia, e agora temos a tragédia da invasão da Ucrânia, que afetou dois mercados muito importantes para o setor agroalimentar nacional. Como é que o setor está a reagir a estes desafios? Sem dúvida, a pandemia teve digamos, um impacto fortíssimo em todos os setores da economia. Naturalmente, o agroalimentar teve também, sobretudo aquelas empresas que estavam muito vocacionadas para o canal HoReCa, sofreram imenso com a pandemia, naturalmente porque foram negócios que fecharam, mas as empresas exportadoras e as empresas que tinham o seu, digamos, modelo de negócio mais diversificado, quem estava a vender online ou quem não estava e que passou a estar, portanto, conseguiram ter um comportamento muito interessante de resiliência e de robustez que fez com que realmente o abastecimento interno não faltasse e até mesmo as exportações mantivessem valores semelhantes ao pré-pandemia. Portanto, tivemos 2019 pré-pandemia, 2020, 2021 com dados de exportação bastante interessantes, já agora em 2021 com uma recuperação e em 2022 os primeiros meses apontam já também para um crescimento nas exportações. Naturalmente que nós não contávamos era com esta situação que vivemos agora, esta crise geopolítica, a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, vieram aqui agravar muitos daqueles que eram os sintomas que já vinham se sentindo, nomeadamente graves problemas na cadeia de abastecimento, a crise da energia, os combustíveis, a grande crise também da logística. Portanto, há aqui um agravamento de todas estas situações que estão a fazer com que, apesar de ainda continuarmos a ser capazes de manter níveis de exportações fortes, não há milagres e, portanto, prevemos um ano de 2022 bastante complexo, difícil. As empresas atualmente, e aquilo que nós sentimos perante os nossos associados e as empresas com quem trabalhamos, é que estão muito, a preocupação neste momento é a gestão, a navegação à vista, ou seja, não sabemos muito bem qual vai ser o dia da manhã, o que sabemos é que esta crise já impactou de forma séria e preocupante o setor agroalimentar, mas de qualquer forma, a nível das exportações, neste momento tudo indica que continuaremos neste momento a manter níveis de evolução positiva. A evolução da tecnologia veio permitir ao setor agroalimentar produzir cada vez mais e melhor. Pensemos, por exemplo, como a barragem do Alqueva conseguiu alterar tão profundamente a agricultura no Alentejo. O setor agroalimentar em Portugal tem acompanhado a evolução tecnológica? Sim, o setor, eu diria que não é um dos setores mais avançados tecnologicamente da nossa economia. Temos setores muitíssimo avançados, mas é um setor que era eminentemente tradicional, muito familiar, que soube e está a fazer a evolução nesse sentido. Ou seja, as empresas, as grandes empresas, médias empresas, têm já um nível de sofisticação tecnológica muito interessante e nós vamos nos apercebendo até muito disso através da dinamização de projetos de investigação, desenvolvimento tecnológico, em que as empresas estão realmente a apostar na tecnologia, seja a nível de processo, a nível, digamos, da produção industrial, mas também muito naquilo que são os sistemas de controle e segurança alimentar. Portanto, há uma preocupação e pensamos que o setor está aí no bom caminho nesse sentido. Naturalmente que também as ajudas que existiram e as políticas de apoio a esse nível, com as questões da indústria 4.0, têm permitido às empresas apostar nos avanços tecnológicos e a própria Portugal Foods tem também promovido sessões de capacitação. Muito recentemente fomos promotores da elaboração de um roadmap tecnológico que está disponível no site do projeto Portugal Foods Qualifica, que faz uma identificação daquilo que são as tecnologias mais avançadas que existem no nosso país e que podem ser aproveitadas pelas empresas para, muitas vezes, acelerar aqui o processo e a evolução tecnológica da indústria alimentar. Muito obrigado, Linda, por nos dar a conhecer o presente e o futuro do setor agroalimentar nacional. O setor onde Portugal tem sabido aliar a inovação e a tradição. Pode rever este e outros vídeos do Food and Nutrition Awards no site www.fna.jornaleconómico.pt, assim como conhecer todas as últimas notícias sobre o setor agroalimentar. Muito obrigado e até à próxima.